Olá, amigos! Começa agora mais um ACS na TV. Muito obrigada pela companhia de vocês. E hoje nós vamos falar bastante sobre transparência e sobre as ações da Ouvidoria de Santos. O nosso convidado é o Rivaldo Santos, que é o ouvidor aqui da Prefeitura Municipal, e ele vai trazer para a gente todas as novidades da Ouvidoria, inclusive para 2019. Rivaldo, muito obrigada pela sua participação. Olá, Amanda. Agradeço o convite. É importante essa presença para discutir um pouquinho de transparência e controle social. Vamos começar então falando exatamente do Comitê de Transparência, né, Rivaldo? Queria que primeiramente você explicasse para o nosso telespectador como é que foi criado esse comitê, qual foi o start que a Prefeitura teve para ter essa ideia de criar um comitê de transparência. Na verdade, Amanda, o comitê aqui em Santos é uma novidade, né? Eu acredito que Santos, na região, é a única cidade que tem um comitê de transparência. Tem um comitê nacional, que na verdade é um conselho nacional, que já discute a transparência e o controle social. Há 2 anos, em uma discussão interna do governo, nós entendemos a necessidade de ampliar a participação no acesso às informações. Com a lei de acesso à informação, várias informações passaram a ser divulgadas, estarem disponíveis no portal da transparência, mas o cidadão não tinha esse acesso como uma questão de cidadania. Então a gente pensou numa proposta de ter um comitê representando as entidades que fazem o controle social, como a OAB e a Associação Comercial de Santos, sindicatos contabilistas, enfim. E essa finalidade foi de ter um canal de discussão, um fórum de debates, para estimular a participação e o controle social por meio do acesso à informação. E ele foi criado em 2016, né? 2 anos já. Queria que você falasse, nesse período, o que vocês debateram, quais foram os avanços que vocês avaliam mais importantes dentro desse comitê? Amanda, quando a gente fala em transparência, a gente pensa logo de cara que é ter o acesso à informação. Só que se você tem um acesso à informação e essa informação não é clara, não é uma informação didática, não é uma informação de fácil compreensão, você não cumpre a lei da transparência. Então o comitê avançou bastante em simplificar o acesso à informação, mas principalmente traduzir a informação pública, né? Nós temos balanços, contratos, licitações, uma série de informações importantes, mas dependendo do formato, do conteúdo dessa informação, nós que somos jornalistas sabemos da dificuldade de ter, de fato, uma transparência. Então, o comitê, durante esses 2 anos, trabalhou bastante para mudar o site. O nosso site sofreu grandes transformações, tanto é que foi reconhecido como um dos melhores sites de transparência pelo Ministério Público Federal. E cada vez mais nós estamos investindo em quê? Em criar instrumentos, ferramentas que as pessoas possam acessar a informação e fazer com que aquela informação traduza no conhecimento. Então, nesses 2 anos, o nosso grande desafio, e eu considero o nosso grande avanço, foi melhorar o portal da transparência. Exatamente nesse ponto que eu ia tocar. A Prefeitura já possuía um site com diversas informações abertas ao público, né? Então, na prática, muda a linguagem mesmo, como você mencionou. É essa, de fato, a principal alteração que o comitê proporciona para o público? Sim, o comitê, o que ele fez? Ele passou a discutir a informação que já estava no portal. E a gente começou a avaliar de que maneira poderíamos simplificar essa informação. Vou dar um exemplo claro, né? Hoje a lei fala que os gastos com folha de pagamento, contratações, viagens, gastos de custeio devem estar disponíveis no portal da transparência. Então a gente vê em vários portais planilhas e mais planilhas, gráficos, enfim, são informações contábeis que se a pessoa não tiver o mínimo de conhecimento na parte burocrática e na parte contábil, ela não entende. Então o que nós fizemos? Dentro do comitê, passamos a simplificar. Então o portal, por exemplo, quando você acessa a questão de gastos com folha de pagamento, no portal que nós fizemos a alteração, já aparece o comparativo de quanto se gastava de um ano para o outro. Se aumentou, se reduziu. Na parte, por exemplo, de contrato, quais são as empresas que mais prestam serviços para o poder público? Quais são os valores dos contratos? Então, nós avançamos não apenas para dar informação, mas para ter um comparativo de informação e, por meio desse comparativo, a pessoa chega à conclusão se houve, de fato, um investimento maior ou menor naquela área de interesse.
Uma curiosidade que eu tenho, acredito que muitas pessoas também tenham, as pessoas acessam o portal? Vocês têm esse controle de quantas pessoas acessam? Se o acesso tem aumentado após essas mudanças? Amanda, é curioso, né? Quando eu estava na comunicação, nós não tínhamos ainda um portal da transparência, né? Então, nós tínhamos o quê? Uma página da prefeitura com várias informações. Então, na comunicação, hoje está na ouvidoria o portal, mas na época estava na comunicação e, por coincidência, está na comunicação. E havia uma discussão interna dentro do governo em se divulgar a folha salarial dos servidores públicos. Isso foi em 2013, né? Porque a lei é de 2010 e algumas cidades, aliás, várias cidades, não divulgavam na época a folha salarial da maneira legal, que é o salário base, os encargos, as despesas, enfim, tudo aquilo que tem que ter transparência, com exceção dos descontos pessoais, como os empréstimos. Então, essa discussão havia e não havia divulgação. Certo. Nós entendemos que a lei deveria ser total, deveria ser uma abertura ampla e passamos a colocar essas informações. E, por curiosidade, quem mais acessou o portal foram os servidores públicos. Então, essa questão de saber quanto que ganha um servidor, quanto ganha o outro funcionário, despertou interesse. Então, durante 3 meses, em 2013, quando a gente passou a divulgar, houve um boom de acessos ao portal, principalmente na folha salarial. A partir do momento que essa informação entrou na rotina da divulgação, não criou polêmica, não gerou grandes expectativas com relação a denúncias, enfim, a gente mostrou que quando você coloca a informação, você quebra aquele segredo, aquele sigilo, a informação passa a ser de domínio público. Então, quanto mais você divulga, quanto mais você abre, você cria aquela expectativa de que o poder público é fechado. Sim. Então, a gente tem percebido que os acessos têm aumentado. Antes, por exemplo, os vereadores tinham por hábito pedir, por meio de requerimentos, contratos, processos. Hoje não é necessário. Quem quiser acessar o portal da transparência e pegar um contrato, pegar a licitação, pegar todo um documento que faz parte de uma compra da prefeitura, não precisa entrar com requerimento. Entra no portal da prefeitura, na parte de contratos, o documento na íntegra, inclusive os aditamentos, está disponível. Então, você não precisa ter um vereador ou fazer um pedido legal, está no portal. Então, assim, quanto mais informações você coloca no portal, menos intermediários você coloca nesse processo. Acaba com essa burocracia que é um dos grandes problemas das administrações públicas, né? Eu acho que não é só a burocracia, né? Você começa a empoderar o cidadão, né? Porque eu lembro, assim, que às vezes, quando eu estava no jornalismo, né? Quando eu fiz assessoria na Câmara, né? Parece que uma informação, quando era feita por um vereador ou por um munícipe, era motivo de preocupação, porque temia-se que aquela informação poderia causar um dano. Então, a gente teve um convencimento interno mostrando que a lei da transparência, ela até melhora e corrige eventuais falhas, que os próprios gestores públicos passaram a entender melhor a importância de divulgar a informação. Então, hoje, por incrível que pareça, eu tenho muitas demandas internas dentro do governo pedindo para colocar no portal da transparência, porque quando você coloca no portal da transparência, de certa forma, você começa também a legitimar aquela ação e corrigir eventuais falhas. Então, quanto mais pessoas têm acesso à informação, maior a possibilidade de você corrigir eventuais erros. Eu sempre falo que a eficiência, ela nasce da transparência, porque quanto você mais se expõe, mais você percebe os seus erros e tem a possibilidade de corrigi-los e torná-lo melhor também o seu governo. Com certeza. E tem novidade em relação ao comitê, mas a gente vai falar sobre isso já já no próximo bloco. Voltamos em seguida. Olá. Voltamos ao segundo bloco do ACS na TV e hoje o nosso convidado é o Rivaldo Santos, ele que é ouvidor da Prefeitura de Santos e está trazendo aqui para a gente bastante informação sobre a ouvidoria, sobre esse comitê de transparência do qual a Associação Comercial faz parte, esse comitê que foi criado para atuar no combate à corrupção e prevenção à corrupção também. E a gente estava falando sobre as mudanças, né, desse comitê que
tem a tendência de se transformar em conselho muito em breve. Eu queria que você falasse sobre isso. Na verdade, Amanda, a novidade que podemos anunciar é que nos próximos dias teremos um Conselho da Transparência. A Câmara Municipal já aprovou o projeto, já encaminhou ao prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Nós estamos na parte final de análise do projeto, mas nos próximos dias teremos um conselho. E qual a diferença entre um comitê e um conselho? Muita diferença. Um comitê, ele é subordinado ao governo, à prefeitura, muito embora tenha a participação de entidades como a OAB, a ACS, mas tem uma vinculação com o governo. Com o conselho, não. Com o conselho já existe uma espécie de divisão de responsabilidade e uma certa autonomia. Certa não, acho que uma completa autonomia. Então, o conselho permite que mais entidades façam parte dessa discussão da transparência, garante acesso a várias informações sem precisar necessariamente acionar a prefeitura e também pode, em algumas situações, convidar secretários, fazer um debate, fazer um fórum, enfim, tem uma autonomia completa. E o Conselho também é um avanço porque Santos, se eu não me engano, acho que é a primeira cidade do litoral e uma das primeiras do país a ter um Conselho de Transparência. Nós temos o Conselho Nacional, que tem a jurisprudência federal. Certo. Agora, em âmbito municipal e local, se eu não me engano, Santos é pioneira. E com essa transformação de comitê para conselho, antes a prefeitura que ficava responsável por dar continuidade a esse comitê, né? Ela poderia, numa troca de governo, eventualmente, finalizar, acabar com esse conselho, com esse comitê. Agora, como conselho, ela não tem mais esse poder, né? Exatamente. O comitê ele foi criado por um ato do prefeito, o decreto municipal em 2016, como você me lembrou. Agora não, agora é uma lei municipal. E lei municipal, qualquer alteração precisa ser discutida na Câmara Municipal. E um avanço importante, Amanda, que a gente precisa destacar do Conselho, é que não só legitima a participação, como também começa a criar um envolvimento maior da sociedade, né? Eu sempre reclamo bastante, né, que a gente tem uma necessidade de discutir o acesso à informação, mas quando a gente chama, convida, infelizmente ainda a participação é muito pequena, né? Então fica praticamente reservada a participação de poucas entidades. Com o Conselho, o grande desafio é envolver as universidades, a Câmara Municipal, sociedades de melhoramento, enfim, fazer com que as pessoas comecem a participar efetivamente do Conselho. Por que é importante essa participação, Amanda? Porque é o dinheiro público que está presente lá. Quando você fala em transparência, você está falando do dinheiro que você paga de imposto, se está sendo bem aplicado, se aquele gasto realmente era necessário, se aquela folha de pagamento que é divulgada não tem alguns desvios, algumas situações que poderiam ser questionadas, enfim. Então, a pessoa fala, mas conselho é um órgão burocrático. Não, é um órgão aberto. Independentemente de ter sua composição por entidades, qualquer cidadão tem o direito de participar de uma reunião do conselho. A reunião é aberta, só não pode votar nas decisões, mas pode falar, pode se manifestar, pode requerer, pode fazer qualquer ato de cidadão, só não pode votar. Então, nossa expectativa com esse conselho, que nos próximos dias vai virar uma realidade, é fazer com que a sociedade se apodere desse conselho. O conselho faz parte do plano de governo do prefeito Paulo Alexandre, que ele está cumprindo com essa lei, mas, como você bem destacou, é da cidade, não pertence a um governo, pertence à cidade. Acho importante você destacar isso, Rivaldo, porque as pessoas realmente têm em mente que um conselho é um órgão fechado, que as pessoas que participam são as representantes das entidades e, de fato, elas podem sim se aproximar mais e saber mais, participar das reuniões. Com certeza, Amanda. A gente vê, por exemplo, as pessoas querendo saber como que eu posso pedir uma informação, como eu posso ter acesso. Você não precisa pedir para ninguém, você tem o direito, é um direito seu, se você quer saber quanto a prefeitura gastou com merenda escolar, com transporte escolar, com alimentação de servidores, com folha de pagamento, essas informações devem estar disponíveis no portal da transparência. E se por algum motivo não encontrou a informação, entre em contato com a ouvidoria, a gente vai acionar o órgão responsável e dar informação. Só que, Amanda, é assim, eu entendo que transparência, se ela não gera uma mudança de comportamento,
ela não cumpre essa função. Então, nosso desafio, a CS faz parte desse conselho, é motivar as pessoas a participarem dos conselhos e participarem efetivamente, não só acessando o portal, mas também comparecendo às reuniões. Pode deixar também aqui o portal, o endereço para quem não conhece, né? A gente coloca aí na tela. Olha, é muito fácil, né? Você pode acessar www.santos.sp.gov.br. Lá em cima do site está Transparência. Clicando em Transparência, você acessa o portal da Prefeitura, tem uma série de informações, inclusive nós já estamos trabalhando para 2019, mudar o nosso portal. Nós queremos fazer um portal muito mais limpo, muito mais clean, porque em razão do grande volume de informações, nosso portal está com várias portas de entrada, né? Então, às vezes o excesso de informação dificulta você encontrar informação. Então, a gente está trabalhando num projeto inovador que vai tornar o portal muito mais fácil de você encontrar informação. Então, nossa equipe de tecnologia da Prefeitura está trabalhando. Em 2019, acho que até abril, teremos um portal da transparência muito mais fácil de você encontrar as informações. Excelente notícia, porque realmente muita informação pode até confundir quem acessa o portal. Bom, eu vou chamar mais um intervalo e nós voltamos para o terceiro bloco falando sobre as novidades para a Ouvidoria de Santos para o ano que vem. Até já! Voltamos ao terceiro e último bloco do ACS na TV. O nosso convidado hoje é o Rivaldo Santos, ele que é ouvidor da Prefeitura Municipal, que está trazendo para nós hoje aqui todas as novidades da ouvidoria, como é que funciona esse canal de acesso entre a administração pública e a população. E Rivaldo, o que tem de novidade prevista para a Ouvidoria de Santos para 2019? Olha, Amanda, tem boas novidades. Acho que as novidades que nós temos a falar hoje vão transformar um pouquinho mais o nosso trabalho, né? Em primeiro lugar, como foi do portal da transparência, né? A nossa equipe já está trabalhando a parte de tecnologia. Hoje o nosso portal da transparência é totalmente responsivo, ou seja, você acessa pelo celular, você consegue abrir os ícones, acessar as informações sem desconfigurar o celular. Então as telas, elas foram já projetadas para poder também permitir o acesso pelo celular. Então isso já é um avanço. Só que para o ano que vem a gente vai mudar o portal. A gente vai criar um portal mais fácil, tipo o Google, né? Você vai lá, merenda escolar, já aparece a informação. Salário, já aparece a informação. De vez de ficar procurando no portal a informação, você vai colocar a palavra que vai estar dentro de uma lista de sistemas, né? Que rapidamente a gente já localiza, coloca as opções, você clica e abre a informação. Então, extremamente importante, porque Sim. De fato a busca é uma das coisas mais difíceis. Olha, né? Quando você quer dificultar, você complica com a burocracia. E quando você quer ampliar o acesso, você facilita. Então, o nosso desafio é pegar todo esse universo de informações, que é muita informação, e deixar de uma maneira fácil. Então, esse é o grande avanço. Outro ponto importante que a gente vai trabalhar com mais força é o projeto Escola da Transparência. Nós criamos em 2017, por meio de um decreto do prefeito, a Escola da Transparência, que visa capacitar a população para não só acessar o portal, como também acessar os instrumentos de controle, saber o que é uma controladoria municipal, uma comissão de inquérito, como requerer uma informação, como fazer uma denúncia. Então, são informações que as pessoas muitas vezes têm dificuldade de compreender, porque não faz parte da rotina dela. Então, a gente está criando o quê? Um formato pedagógico para trabalhar com as crianças na rede municipal. Então, a partir do próximo ano, a gente vai fazer cartilhas, vídeos didáticos. A nossa equipe da ouvidoria vai às escolas e vai começar a capacitar os alunos para que eles possam usar essas ferramentas já disponíveis na transparência e começar a fazer pesquisas, pedir informações, enfim, fazer como fosse um exercício de aula dentro da Escola da Transparência. Então, esse projeto já existe e no ano que vem a gente vai fazer um trabalho mais interativo. E, por fim, uma outra ação importante, Amanda, que eu acho que a gente vale a pena destacar, é a própria ouvidoria municipal. O ano que vem a gente vai fazer 25 anos de ouvidoria pública de Santos. Santos é uma das cidades pioneiras em ouvidoria. Fora a capital, se eu não me engano, é a primeira cidade a ter uma ouvidoria pública.
No ano que vem faremos 25 anos, no dia 14 de abril. Então a gente vai fazer uma ampla programação, um fórum de debates, vamos fazer painéis para poder mostrar a importância da ouvidoria na vida das pessoas. E, Rivaldo, quais são as maiores demandas que vocês recebem por meio da ouvidoria? Tudo, Amanda. Tudo, né? Tudo. Vem desde buraco de rua até denúncia de mau atendimento, tudo. Felizmente, eu acho que a ouvidoria ela avançou bastante a partir do momento que o prefeito criou, por meio de um decreto, decreto 7584, de 9 de novembro de 2017. Eu não esqueço essa data, 2016, porque isso foi um marco. Até então, Amanda, as nossas ocorrências não tinham prazo de resposta. Então, havia ocorrência que demorava um ano para ser respondida. Então, o decreto fixou um prazo de 3 a 20 dias, dependendo da complexidade da ocorrência. E isso fez com que melhorasse bastante o tempo de resposta. Para você ver, vou dar um exemplo claro aqui. Eu tenho aqui um relatório que mostra que em 2015 demorava 132 dias em média uma resposta. 2016, com o decreto já em vigência, caiu para 48. 2017, 22 dias. E este ano, 2018, em 15 dias. Então, com a obrigação de você responder no prazo e com a comissão de inquérito que apura e pune, quando é necessário, quem não responde no prazo, as pessoas passaram a acessar mais a ouvidoria. E houve um aumento significativo, que como as pessoas fazem a ocorrência e têm a garantia da resposta, passaram a usar mais a ouvidoria. Em 2017, foram 17.569 ocorrências. Em 2018, vamos fechar em 25 mil, ou seja, em 2 anos, um aumento de 42%. Então, assim, eu acho que a ouvidoria ela está crescendo em cima do resultado. E você perguntou quais são as principais reclamações. É de tudo. Hoje, no ranking de reclamações, temos árvores, zeladoria municipal, iluminação pública. São esses 3 assuntos que mais geram ocorrência na ouvidoria hoje em Santos. Extremamente importante porque realmente se você liga para uma ouvidoria que não tem um prazo, cai em descrédito, né? Porque você não sabe quando que a sua ocorrência vai ser atendida, então chega naquela velha história. Ah, para que eu vou ligar se não vai dar resultado, né? Amanda, você tem toda a razão. Primeiro é responder. Primeira prioridade é responder, mas não basta responder, tem que tentar resolver. Porque o desafio da resposta, graças a Deus, pelos números, nós já estamos superando, né? Sim. Você saiu de 132 dias em 15 dias, é um prazo razoável. Então, hoje, a ouvidoria responde. Agora, a ouvidoria precisa também resolver. E a resolução, ela passa muitas vezes pela mediação. Aí entra um projeto que nós iniciamos em 2018, de muito sucesso, que é Mediadoria Municipal. Então, aquelas ocorrências que a ouvidoria não consegue resolver pelos caminhos burocráticos, nós fazemos o quê? Fazemos a mediação. Chamamos as partes interessadas na solução do conflito e tentamos acordo. Então, por exemplo, às vezes tem denúncia de barulho. O município fez 5, 6, 7 reclamações, não resolveu, já multou, intimou, não resolveu. Chama o dono do comércio, chama o munícipe e vamos tentar fazer um acordo. Porque se você não resolve também, acaba, de certa maneira, também frustrando a expectativa de quem faz a reclamação. Sim, com certeza. Acho que vale a pena a gente deixar o telefone também da ouvidoria, né, Rivaldo? Para quem quiser ligar, quem ainda não sabe o número. Olha, o telefone é muito fácil. O telefone é 162. Quem quiser acessar pelo celular, é nosso site www.santos.sp.gov.br/ouvidoria. Você pode acessar pelo celular, você faz o cadastro, recebe uma chave e a partir da ocorrência seguinte, você basta digitar o CPF que você já consegue fazer a ocorrência sem precisar da chave. Então, assim, é importante você, primeiro, se cadastrar, ter a chave de segurança e acompanhar a ocorrência. Nós mandamos resposta via e-mail ou você pode acompanhar também a tramitação pelo próprio site da Prefeitura de Santos. Perfeito. Bom, a gente está chegando ao final desse programa. Agradeço muito a sua participação. As informações que você trouxe são extremamente importantes para o nosso telespectador e para o nosso cidadão munícipe em geral. Muito obrigado. Deixo espaço para suas considerações finais. Amanda, só quero agradecer a participação. Acho que é importante esse debate. Acho que uma discussão que se propõe hoje de transparência é muito mais ampla. Nós estamos vivendo um momento
diferente no nosso país. Teremos a partir do próximo ano um presidente. Hoje o acesso à informação ele não tem qualquer restrição, apenas as situações de sigilo, às vezes que coloca em risco uma situação ou a segurança nacional, mas fora isso o acesso é irrestrito. Então é importante a gente criar o debate, mostrar o que está acontecendo e quem sabe daqui a 2, 3 anos a gente consiga até ter um conselho muito mais amplo, participativo em outras cidades além de Santos. Com certeza é o que a gente espera. Lembrando que o Acesse na TV tem reapresentação aos sábados às 16 horas e às terças-feiras às 18 horas. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo programa.